Estenda a sua mão, muita gente não recebeu oração. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo pastor Clay. Senhor, vamos receber a tua palavra agora, Pai, com os corações abertos, para aprender mais de ti, porque nunca é demais aprender de ti. Senhor, eu quero entregar a vida do Clay, do pastor Clay, nas suas mãos. Pedir que o teu Espírito Santo use poderosamente com unção, Senhor, e com fogo neste lugar, para nos abençoar, que ele também seja abençoado. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu queria pedir os amados, eu estou ouvindo um zum, 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 parece que tem gente conversando. Amém? Vamos estar ligados, atentos, sem conversas no culto. Pode dar glória a Deus, tá, irmãos? Amém? Glória a Deus! Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? É bom estar aqui. Nós estamos um tempinho mais distante, não só por estarmos lá no recreio, mas também teve o tempo de férias que emendou aí, né? Aí eu creio que não só eu, mas alguns daqui devem ter dado uma sumida também. Amém? Amém, pessoal da fila? Glória a Deus. Amados, eu coloquei um título um pouco diferente hoje, mas na verdade é uma história, é uma realidade também, da natureza, mas que eu quero trazer para um contexto bíblico cristão. Então nós vamos caminhar dentro do tema a serpente e a lebre. Amém? Alguns já devem ter visto algumas fotos, já devem ter visto alguns filmes ou videozinhos sobre isso, mas nós vamos ainda assim explicar um pouco o que acontece nessa história. Existem alguns tipos de serpente que elas usam como estratégia de caça o brilho dos olhos, o encanto através do brilho dos olhos. Aquelas criaturas pequenas como lebres, né, coelhos, esquilos e outros bichinhos assim, quando se aproximam dela, não sei quantos já viram gatos de bota, já viram, a maioria deve ter visto, né? Ou então o Shurek, o gato de bota está lá no Shurek, aí ele faz aquele olhinho assim, né, de bonitinho, aí o pessoal, A serpente não chega a fazer aquele olhinho, mas o olhar que ela dá para essas criaturinhas da selva paralisa eles. Eles ficam, é um olhar muito brilhante, né? Tem um certo brilho, não é um brilho de pureza, nada assim, brilha mesmo, de acender. É igual quando você joga um farol no olho do gato, não acende? É mais ou menos isso que essa serpente tem. E ela então dá aquela regalada nos olhos e o bicho fica ali hipnotizado, né? E em determinado momento ela então dá o bote e pega a presa, alcança a presa. E nós vamos em cima dessa história caminhar em relação a Satanás, que é a serpente, e as nossas vidas, né? Os seres humanos. Eu quero citar pelo menos 3 áreas, existem outras, claro, mas eu quero hoje, aqui essa noite, trazer 3 áreas em que a serpente age como Satanás, ou Satanás age, na verdade, como serpente. A primeira delas, eu não vou dizer por incrível que pareça, porque Deus sempre faz essas coisas, mas é dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Minha irmã já havia falado aqui, né? E é Deus confirmando que algo ele tem a falar sobre isso. Irmãos, quando o Senhor me falou que queria trazer libertação, Ele falou através de uma visão. E eu vi uma serpente formada de moedas douradas. O corpo dela era de moedas douradas. Então fica ligado em nome de Jesus. Não deixa o diabo te distrair, porque o Senhor quer libertar essa noite desse demônio. Amém? Eu não sabia o que ela ia falar, ela não sabia o que eu ia pregar, mas Deus sabe de tudo. É assim, né? Então 1 Timóteo capítulo 6, do verso 9 ao 11. Presta atenção. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Verso 11: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas, mas busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Existem coisas muito interessantes nessa referência aqui, mas uma delas eu queria começar da parte final. Uma delas é que esses animais, eles poderiam muito bem fugir. Muitos deles são animais velozes e que, se eles fugissem, a serpente não os alcançaria, não conseguiria devorá-los. Mas por eles permanecerem ali naquela situação, diante daquele olhar tão encantador, daquela situação encantadora, por esse motivo eles são devorados. Por esse motivo eles caem no bote da serpente. Aí você perceba no versículo 11 que Deus está dizendo para nós: fuja de todas essas coisas mais. Fuja. É como se essa serpente estivesse começando a encantar essa lebre, e alguém vai dizer à lebre: fuja, você pode fugir. E a lebre, se der ouvidos, então não será morta. Conosco é dessa forma que acontece. Quem tem o Espírito Santo nos orienta quando nós devemos fugir. No fundo, todos nós percebemos quando a situação está começando a ficar estranha, quando a tentação está começando a aumentar, quando está saindo do plano de Deus. Mas por estarmos tão encantados com o dinheiro, com as riquezas, aquilo que as riquezas podem trazer, nós optamos não fugir. Nós ficamos hipnotizados com aquelas coisas, e muitas das vezes nós caímos nessa situação, na última frase do versículo 10, que diz: desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então nós estamos falando de dinheiro, que de certo ponto é uma coisa boa, mas esta busca da riqueza, olha, aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, preste atenção no que Deus está falando. Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra a riqueza, Deus não está indo contra as suas conquistas materiais e financeiras. Pelo contrário, se você for ler o capítulo que fala assim: põe o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, você vai descobrir que esse capítulo está falando muito de coisas materiais. Está falando de casas, de terras, de terrenos, está falando de coisas materiais. Então essas coisas que serão acrescentadas são riquezas, de certa forma, são posses, são conquistas materiais também, não apenas materiais, mas materiais também. E o que acontece é que o erro que o cristão cai é se hipnotizar por essas coisas, é se encantar e buscar dessa forma desesperada essas coisas, ao invés de buscar de forma desesperada a Deus. Porque se nós buscarmos de forma desesperada a Deus, se buscarmos de todo o coração, como ele diz: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês irão me encontrar. E se nós buscarmos ele de coração inteiro, realmente desejarmos o Senhor, nos trancarmos no nosso secreto e constantemente, insistentemente, nós buscarmos a Deus, nós o encontraremos, e essas coisas serão acrescentadas. Existe uma palavra, uma promessa na palavra de Deus que diz: tudo aquilo que você pôr a mão, farei prosperar. Deus prosperará. Mas quando? Quando o reino de Deus está em primeiro lugar. Por isso que muitas vezes nós caímos na fala de Salomão em Eclesiastes, né, que é correr atrás do vento, é Eclesiastes, né? Em Eclesiastes, quando ele diz: eu fiz tudo isso e fui atrás e tal, e ele fala sobre o homem também, e o homem corre atrás disso, mas no final de tudo é como correr atrás do vento.
se esforça, se mata, perde tempo com a família, perde tempo com os filhos, não dá o tempo devido a Deus e acaba entrando em muitos problemas e sofrimentos. Tem uma referência que diz: vocês recebem, vocês até ganham, vocês até tiram algum lucro, mas parece que a sacola de dinheiro de vocês está furada, porque não consegue reter aquilo que conquista. Até ganha. E eu já conheci muitas pessoas assim, conheci pessoas próximas a mim que ganharam muito dinheiro, mas nunca tiveram nada e não têm até hoje. Ganharam muito mais do que eu, ganharam muito mais talvez do que você que tem algumas posses, mas elas não têm. É a palavra de Deus se cumprindo. Por que que não reteve? Por que que não conquistou e permaneceu? Porque foi colocado como o termo na versão mais antiga, que é Almeida corrigida, ou Almeida só, ela vai dizer num saquetel furado, né? Um saquinho de moedas, aquelas moedinhas da época, furado, e você vai andando e o dinheiro vai caindo, você ganha, vai colocando, mas vai perdendo dinheiro. Isso porque o reino de Deus não está em primeiro lugar. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, você precisa estudar, você precisa fazer os cursos, você precisa se aperfeiçoar na sua área. Se você já tem um negócio montado, é dono do seu próprio negócio, você precisa continuar reciclando, se aprimorando, aperfeiçoando. Eu creio que Deus é totalmente a favor disso, como eu também sou e gosto de falar sobre isso, gosto de pregar sobre isso. E volto a dizer, o problema não está nisso. Isso é importante, isso é bom, mas você precisa estudar, trabalhar, conhecer mais e mais, tendo o reino de Deus em primeiro lugar, porque a promessa não está para quem trabalha muito, a promessa está para quem tem o reino de Deus em primeiro lugar, em quem põe o coração em Deus. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E eu pergunto a você, e que você ouça essa pergunta como sendo do próprio Jesus: onde está o teu coração? Hoje, você pode dizer com toda a verdade do mundo: Jesus, o Espírito Santo pode sondar o teu interior e encontrar uma resposta. O meu coração está em Deus, está totalmente em Deus. O primeiro lugar é dele no meu coração. O primeiro lugar não é da minha faculdade, não é do meu trabalho, não é da minha casa, não é da minha família, não são das conquistas, daquilo que eu quero alcançar, nem questões de posição social e nem na área financeira. O primeiro lugar é de Deus e somente dele. Não pode ter dois primeiros lugares, como foi citado aqui já a referência. Não tem como servir a dois senhores. Se você amar um, você vai odiar o outro. E a Bíblia continua dizendo: não tem como amar a Deus e a mamão, não tem como amar a Deus e ao dinheiro. Tem como amar a Deus e ter muito dinheiro, tem como amar a Deus e ser um grande empresário, tem como colocar o reino de Deus em primeiro lugar e ser uma pessoa muito rica ou até milionária. Isso tem, só não tem como amar o dinheiro e ao mesmo tempo amar a Deus, servir ao dinheiro e ao mesmo tempo servir a Deus. O problema está nisso, e o nosso erro muitas das vezes está nisso. E piora quando, para alguns, quando a gente começa a galgar, começa a crescer, começa a conquistar, e você começa a alcançar coisas diferenciadas do meio daqueles que caminham com você. O seu carro é mais novo, o seu carro é mais bonito, o lugar que você está morando mudou, a sua casa está sendo reformada, ou então você comprou uma casa nova, um apartamento muito bonito, e você começa a cair no encanto da serpente. Você começa a se voltar para aquelas coisas e quer cada vez mais e mais e mais. Tem problema em querer mais? Não, nós somos criados assim. Nós somos criados com isso dentro de nós, caminhar de glória em glória. Foi Deus que colocou isso dentro de você, de querer sempre mais. O problema é a intensidade que nós estamos dando para isso ou para aquilo. O problema é o quanto do nosso coração nós estamos colocando em Deus e nas coisas desse mundo. Nós precisamos entender que a bênção, a promessa de Deus sempre estará sobre nós, sobre nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso chamado ministerial, se Deus estiver em primeiro lugar. Do contrário, não haverá
a bênção de Deus. Segundo ponto dos 3, sexo. Eu quero ler Provérbios, capítulo 7, do versículo 6 ao 23. Provérbios 7, do 6 ao 23. Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha ela disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Versículo 21. Assim ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como boi que vai para o matadouro, como cervo que caiu na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. É exatamente como a história da serpente e da lebre. É o que Satanás faz através do sexo, da sexualidade, da imoralidade sexual. Sempre começa através de um olhar ou um sentimento. A questão é: nós vamos fugir como a lebre deveria fugir, como a Bíblia diz que nós devemos fugir, ou nós vamos fingir que não está acontecendo e vamos deixando aquela tentação aumentar, crescer, até que então Satanás possa dar o bote e destruir a sua vida, a sua comunhão com Deus, talvez a sua família. Todos nós já sabemos que quando a Bíblia fala sobre tentação, ela não diz para resistir, ela não diz que a gente tem que ser forte, ela diz para fugir. Quando se trata de tentação, a Bíblia diz: fuja da tentação ou das tentações. Você não tem que tentar lutar contra a tentação, você tem que fugir. Você precisa sair de perto, você precisa deixar o ambiente. O que nós temos que resistir é a Satanás, quando ele vem tentar trabalhar na nossa mente, no nosso momento de solidão, de solitude. Nós resistimos ao diabo, mas quando a tentação vem até nós, nós precisamos fugir dela. E eu não vou citar aqui, a Bíblia fala sobre um adultério, eu não vou citar outros pontos, vou deixar apenas no geral como imoralidade sexual, como uma dos encantos da serpente, como um dos olhos brilhantes da serpente. Nós temos a imoralidade sexual acabando com muitos cristãos, desviando muitos da vida eterna para a morte eterna. E a Bíblia é muito fiel e muito bondosa conosco quando ela diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se alguém não entende exatamente o que está dizendo, está falando: olha, você que pensa que não tem como cair, que você nunca vai cair nesse problema, que você está fora dessa, está livre, cuidado, fique atento, porque qualquer um de nós, se dermos mole, podemos cair. Qualquer um de nós, se não fugirmos da tentação, tomaremos o bote da serpente.
Seja casado, solteiro, seja novo, seja velho, não existe isso. O diabo não quer saber. Ele tem um objetivo que a Bíblia deixou muito clara para nós. Ele veio para matar, roubar e destruir. O quê? Quem? Você, sua família, suas emoções, os seus negócios, o seu chamado em Deus, sua igreja, o seu grupo. Tudo que o diabo puder matar, roubar e destruir, ele fará. Mas o diabo não pode fazer nada que você não dê espaço para ele fazer, a não ser que seja num caso muito especial, muito raro, que Deus queira te usar como um exemplo e sabe que você tem força para isso, como ele fez com Jó. Do contrário, todo toque de Satanás na vida de uma pessoa é porque houve uma abertura, houve uma brecha, houve um pecado, houve um encantamento ao qual nós não fugimos, mas nos entregamos, ou ficamos ali como tolos, como aquelas criaturazinhas bobas encantadas pelos olhos das serpentes. E quantos crentes nessa minha caminhada eu já vi ficarem exatamente dessa forma, paralisados diante da tentação, até que o diabo os golpeou. Alguns conseguiram voltar, estão aqui, outros estão em outras congregações, mas alguns morreram e outros, ainda que não tenham morrido, até hoje não conseguiram voltar. Estão caídos, estão abatidos, estão destruídos. Satanás roubou a paz, Satanás roubou a alegria, Satanás roubou o domínio próprio e vai continuar roubando, se eles continuarem permitindo. A nossa vida, todo mundo já sabe, mas é bom lembrar, a nossa vida, essa vida de hoje, que eu estou vivendo, que você está vivendo aí onde você está, ela é o resultado exato das decisões e escolhas que você fez de hoje para trás. Mas a sua vida de amanhã será exatamente o resultado daquilo que você está escolhendo de hoje para frente. E eu te pergunto, o que você escolhe viver de melhor de hoje para frente? Qual a área da sua vida que você está precisando tomar uma decisão para melhor de hoje para frente? Porque você precisa entender de uma forma muito clara, precisa estar diante dos teus olhos, que o teu futuro está condicionado à plantação de hoje, às atitudes de hoje, às escolhas de hoje. Então, se existe algo que você está meio encantado ou totalmente encantado pelos olhos da serpente, fuja, muda a direção, muda o seu estilo de vida, muda as suas atitudes. Não caia, não deixe que Satanás venha matar você, destruir a sua família, destruir o seu chamado lindo em Deus. Não permita. Resista ao diabo e fuja da tentação. Último dos 3 pontos, drogas. Provérbios capítulo 23, do versículo 31 ao 32. Primeiro foi dinheiro, segundo sexo, o terceiro e último, drogas. Provérbios 23, 31 e 32. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Vou ler mais uma vez. Agora entenda que se nós pegarmos outras referências, até de Provérbios mesmo, ele vai dizer bebida forte, não vai dizer vinho, vai dizer bebida forte. E a única bebida forte daquele tempo era a cerveja, não existia outra, né, dentro dessa linguagem que era usada. Mas eu não quero usar só para cerveja, eu quero usar para qualquer bebida alcoólica e para qualquer tipo de droga, porque o nosso terceiro ponto aqui é droga, seja lícita ou ilícita, é aquilo que pode te viciar e te levar, como dizem, né, nos ditados por aí, ao buraco, na lama. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde como cobra venenosa e pica como víbora.
É um alerta de Deus também, da mesma forma que nas outras áreas nós encontramos. Deus está dizendo: olha, não fique olhando, tire os seus olhos dessa cor brilhante, das drogas, do álcool, do alcoolismo. Irmãos, eu encontro até hoje crentes e pessoas até que eu considero que têm lá suas bebidas alcoólicas na geladeira. E eu não vou dizer que eu sou totalmente contra, assim, porque elas mesmas falam: não, ninguém vê, é só na minha casa, é só... Aí um crente muito religioso pode dizer: ah, mas Deus vê. Eu não sei se Deus está condenando ou não. A questão que eu fico pensando é: para quê? Para quê? Por que não resistir? Por que não abrir mão? Para que você precisa ter algo alcoólico dentro da sua casa? Qual a necessidade? Se você realmente se garante, amém, Deus conhece o seu coração. Mas ainda assim, será que um discípulo seu, uma discípula, alguém que você está começando a falar de Jesus, chegar à tua casa e ver algo assim, não vai atrapalhar o seu evangelismo, a sua visão, ou melhor, a visão daquela pessoa em relação a você e ao evangelho? Quanto mais se for alguém que está se libertando do alcoolismo ou das drogas. Existem coisas que a Bíblia é muito clara, muito simples de entender. Elas me são lícitas, mas não me convém. Não me convém. É até permitido de certa forma, eu posso até fazer, mas convém? Não, não convém. Por que não convém? Porque eu sou um representante de Cristo na terra. Eu preciso entender que eu verdadeiramente sou representante dele. E eu quero colocar uma frase forte para você, simples, mas forte. Ou você é, ou você não é. Não dá para ser meio representante, um pouquinho representante. Você é um representante de Cristo na terra ou não é? Porque quando os 500 se reuniram lá, os 500 discípulos, e ele estava indo embora, ele falou: eu preciso ir, porque enquanto estou aqui agora como homem, ainda que homem Deus, eu sou um, mas eu preciso ir para que o Consolador venha, e ele habitará em todos vocês, e vocês nem precisarão mais que alguém lhes ensine, porque o Espírito Santo que habita em vocês, vai fazer com que vocês sintam o que é certo e o que é errado. E quantas vezes nós no fundo sentimos o toque do Espírito Santo dizendo que qualquer uma atitude na vida que a gente esteja fazendo que não é da vontade de Deus é errado, mas a gente vai forçando, aí a gente cai lá para Timóteo, que diz: até que a sua consciência esteja cauterizada e o pecado não mais lhe toque o coração. A Bíblia diz: quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E se você entender bem o que Deus está falando sobre isso, se você ficar continuamente endurecendo o seu coração para a voz do Espírito Santo, o seu coração vai empetrificar, vai se tornar como um coração de pedra. O Espírito Santo vai até estar por aí, mas você já não vai sentir. Você não vai ter a direção dele, não vai discernir mais o certo do errado, porque quem discerne o certo do errado na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. São tantas bifurcações que nós nos encontramos que não sabemos se vamos para a esquerda ou para a direita. E quem decide isso dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Ele disse: a paz é o hábito dos vossos corações. E quem nos fará sentir paz ou a falta dela é o Espírito Santo, porque Ele sabe onde vai dar esse caminho que nós pegamos. Lá na frente Ele sabe, nós não sabemos. Nós não sabemos o caminho que nós estamos pegando hoje, onde Ele vai dar daqui a 10 anos, o Espírito Santo sabe. E se você não estiver com o seu coração bem sensível para o Espírito Santo, você não vai conseguir ouvir para a esquerda ou para a direita. E você correrá o risco de pegar um caminho que daqui a 10 anos você vai descobrir que pegou o caminho errado. Isso é um atraso de vida muito grande. Isso pode nos levar à morte. É a Bíblia que diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim desses caminhos é a morte. Se nós formos escolher pela nossa mente humana, pode até parecer bom.
um negócio que nos foi proposto, uma pessoa que apareceu para casar, uma oferta de algum emprego em determinada área, seja o que for, pode parecer muito bom, mas quem sabe realmente se é bom ou não é Deus. E a resposta de Deus você só ouve através do Espírito Santo dentro de você. Mas o Espírito Santo dentro de você precisa que você esteja com o teu coração sensível, porque se você continuar endurecendo o seu coração para a voz do Espírito Santo, vai chegar uma hora que a sua consciência espiritual estará cauterizada. Você não vai mais conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. É crente, está dentro da igreja, mas não consegue mais, não tem mais sensibilidade espiritual, não consegue mais chorar, sorrir com o Espírito Santo, não tem palavras mais para dizer, quando para no secreto não sabe o que vai dizer para Deus, não sabe mais orar, não tem mais experiências sobrenaturais, não goza mais da alegria que tinha com Deus. Tem uma canção antiga que diz: torna a dar-me a alegria que tinha contigo, quando corria aos teus braços em busca de abrigo. É uma pessoa que já não tem mais, ela está cantando: Senhor, me torna a me dar aquela alegria que eu tinha contigo. Eu estou na igreja, eu ainda leio a Bíblia de vez em quando, mas eu não tenho mais aquele amor, aquela alegria. Me ajuda, traz isso de volta. Mas como essa pessoa perdeu? Como ela perdeu algo que um dia o Espírito Santo deu a ela, que ela recebeu quando o Espírito Santo desceu sobre ela, quando ela foi batizada, quando ela teve aquela experiência maravilhosa. Como ela perdeu isso? Endurecendo o coração dela várias vezes para a voz do Espírito Santo. Ela colocou para assistir determinado programa, o Espírito Santo falou não, e ela, não tem nada a ver, eu gosto desse tipo de filme, esse tipo de série, e assistiu. E ela colocou uma música, o Espírito Santo deu um toque, e ela, não tem nada a ver. E ela ia sair com um determinado grupo, e o Espírito Santo deu um toque, ela sentiu que estava meio errado, mas não tem nada a ver. E assim ela foi calando a voz do Espírito Santo dentro dela, ela foi endurecendo o coração dela para o Espírito Santo. Chega uma hora que o coração já está tão duro, que não tem como passar mais a voz do Espírito Santo. Chega ao ponto da Bíblia dizer: não entristeçais o Espírito que habita em vós. Eu fico pensando que se existe uma hora que não o Espírito na totalidade, mas aquela parte que está em nós se entristece, é a hora que o nosso coração fica totalmente petrificado, porque dali para frente é como uma mãe que ama muito, que é muito sábia, como um pai que ama muito os filhos, que é muito sábio, mas que sabe que o filho não vai ouvir mais nenhum dos conselhos. E sabendo que esse filho não vai ouvir mais nenhum dos conselhos, ele sabe que esse filho corre um grande risco de morte. É como aquelas mães que os filhos entraram para as drogas e agora eles já roubam as coisas de dentro de casa, agora eles já falam de forma violenta com os pais, agora ele já perdeu o controle. O coração desse pai, dessa mãe se entristece. E quando a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito que habita em vós, ela está falando sobre isso. Pare de passar por cima da voz do Espírito Santo, porque senão corre o risco de chegar o momento em que você não mais ouvirá a voz do Espírito Santo, e você vai tomar caminhos que são caminhos de morte, ainda que pareçam bons caminhos para você. Amém? Então que não sejamos como esta lebre encantada pelo brilho do olhar da serpente, que não sejamos cristãos que vamos nos deixar nos encantar pelo brilho do pecado, pelas ofertas do pecado, mas que sejamos aqueles que ao diabo nós resistimos, porque estamos nos alimentando constantemente de Deus no nosso secreto, e para isso estamos fortes, preparados para a batalha, e quando se trata de tentação, nós fugimos, porque essa é a ordem do nosso